Vê mais uma aí. Vamos lá, vou tocar mais áudios. Aí depois, se der tempo, a gente vai para as perguntas. Se tiver xingamento, eu não aceito, não. Eu coloco censura aí. Olha aqui, áudio do Link. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Denis, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada àquele assunto do Will Smith, porque a gente sabe que o Ocidente é constituído ali de 3 pilares e um deles é a filosofia grega, né? E quando a gente olha, olhando para a filosofia grega, a gente entende que tem toda essa questão ali do mundo ideal, do mundo platônico, o mundo das ideias e o mundo pragmático. E aí a gente olha para os Estados Unidos e eles ficaram muito contra o Will Smith, né? A gente vê ali o Jim Carrey, ele fala quase que enojado, né? Tipo, como que alguém dá tapa na cara do outro por ter dito palavras? Então, é bizarro como parece que os Estados Unidos assimilaram bem essa filosofia e a gente olha para o Brasil e parece que não assimilaram, né? É tudo muito óbvio aqui, muito pragmático, é tudo muito material, né? Até mesmo o negócio do Monark. Então, não sei, me parece que o brasileiro não assimilou essa questão de separar o mundo das ideias e o mundo pragmático. Você tem alguma ideia o porquê disso não ter acontecido aqui no Brasil? Essas filosofias não terem sido assimiladas? Se foi porque a gente teve muitos governos de esquerda e que, por suas vezes, são governos ali, filosofias mais materialistas e trouxe ali, impregnou o brasileiro com uma visão mais pragmática de tudo, mais objetiva? Enfim, eu fico pensando a respeito disso, queria saber a sua opinião, ou se eu só estou viajando aqui também, enfim, o que você acha de tudo isso? Não, cara, não tá viajando nem um pouco, antes pelo contrário. Sabe que desde Platão, passando por Kant, né, esses filósofos extraordinários, eles falam uma coisa que é muito interessante. Eles dizem assim, eu posso fazer um bom uso da língua portuguesa. Posso colocar os pronomes no lugar certinho. Posso conjugar os verbos irregulares da forma correta. Tudo beleza. Às vezes sem conhecer a estrutura gramatical da língua. Porque eu li muito, ouvi muita gente boa conversando e absorvi aquilo. Então, eu faço o certo, mas não sei a razão de ser do certo. Eu não conheço o porquê que eu faço certo. Isso pode acontecer no mundo político, isso pode acontecer em diversas outras instâncias da vida. Nós não passamos pelo processo educacional que faça com que a gente defenda a liberdade porque nós conhecemos os fundamentos da liberdade. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente faz intuitivamente. Por isso que, se a gente não conhece os fundamentos, a gente está muito mais sujeito ao erro. Esse cara que faz bom uso da língua portuguesa sem conhecer a gramática, ele está muito mais sujeito a errar do que o cara que faz bom uso da língua portuguesa e sabe os porquês que ele faz bom uso da língua portuguesa. Então, cara, as ideias coletivistas, e aí a gente fala muito da esquerda, mas existe o coletivismo de direita também. As ideias coletivistas, elas são muito suscetíveis às emoções, às intuições, elas são pouco racionalizadas. Por isso que o mesmo cara que critica o STF por censura é o primeiro a defender censura sobre aquilo que o incomoda. Então, porque ele não entende a razão de ser do posicionamento dele. Ele não entende o fundamento racional que sustenta a sua posição. Como é que a gente pode mudar isso? Só com informação ou com formação de mínima qualidade. Não tem outro jeito, cara. Infelizmente não tem bala de prata. Infelizmente. Você tem que passar por um processo de depuração intelectual para que as pessoas... Por exemplo, aconteceu na Inglaterra. Bastou não pouco, né? Bastaram Winston Churchill e Margaret Thatcher para eles construírem uma visão de liberdade que é consciente de si. Uma liberdade que é consciente da sua razão de ser. Por isso que ela persiste. Por isso que os ingleses foram os primeiros caras de sair da União Europeia, cara. Eles começaram a olhar e falaram assim, não, área de livre comércio? Pô, beleza, estamos dentro. Área de livre circulação? Massa, a gente não acha ruim, não. Não, agora vai ter um tribunal europeu que vai determinar o que é certo ou errado em termos criminais dentro da Europa. Vocês estão loucos? Nós somos a Inglaterra, meu amigo. Aqui a gente se resolve, estamos fora. Então, eles tiveram um grau de consciência racional daquilo. Nós estamos muito distantes disso, mas a gente está caminhando. Então, para que a gente perceba no curso da história de que não importa se é de direita ou de esquerda, está atacando as minhas liberdades, eu tenho que ser contra esse cara. Esse cara não pode prosperar.
É para aí a gente discutir mais não o dono da coleira, não a cor da coleira, mas sempre de tirar a coleira. Não sei, também me parece que tem um elemento muito emocional também aqui no Brasil. Tem dois exemplos de conversas com americanos que eles se impressionaram com algumas coisas que acontecem aqui. São duas coisas que eu já vi isso. Uma é quando um amigo meu, o Emanuel, que é um português, ele trabalha numa revista tipo Vice, trabalhava nessas revistas de cultura pop. Ele conseguiu entrevistar um comediante que a gente gosta dos Estados Unidos, o Doug Stanhope. E ele perguntou, porque eu pedi, porque era na época do Rafinha, que estava sendo processado e tal, eu pedi para ele perguntar pro Doug se ele já tinha sido processado por alguma piada. E quando ele recebeu essa pergunta, ele agiu com espanto. Assim. Sim. Que? Como assim? Ele não entendeu o que a gente estava querendo dizer com aquilo. E tem outro exemplo também, que em algum podcast lá dos Estados Unidos, algum brasileiro foi lá, e eles estavam conversando sobre violência no esporte. E quando o cara falou que aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, as pessoas se matam literalmente por causa de futebol, o cara ficou, como assim? Estranho. O que é isso? E pra nós é normal pra cacete. Então tem alguma coisa emocional também que atrapalha a visão da liberdade. A emoção que te leva a matar um cara por causa de futebol. A emoção que te faz processar alguém porque se sentiu ofendido. Mas você entende que aí por isso que a gente tá... veja, os principais pensadores liberais no curso da história eram marxistas, eram de esquerda. Porque isso é muito intuitivo. As ideias marxistas, as ideias coletivistas, as ideias de esquerda coletivista ou as ideias de direita coletivista são ideias que tocam muito as nossas emoções de maneira muito positiva. Pô, isso é massa. Por isso que a molecada é muito suscetível a marxismo, a coletivismo. Porque você fala assim, você não gostaria de um mundo igual? Você não gostaria de um mundo todo mundo próspero? É uma coisa idílica, é muito emotiva. Os discursos liberais, eles são fortemente racionalizados. Você tem que romper uma cláusula da emoção para falar assim, isso afeta a minha emoção, mas é irracional. Você tem que fazer um registro de outra natureza. Você tem que fazer um processo de depuração. E para fazer isso, cara, você tem que ter um mínimo de informação, um mínimo de leitura, um mínimo de escola. No Brasil é mais difícil porque a gente tem um processo educacional, desgraçado. A educação brasileira, para ela ser trágica, ela tem que melhorar. Ela é muito pior do que trágica. Para a gente chegar no nível do processo educacional brasileiro, tem que ter propósito, tem que ter muito esforço, porque acidentalmente não acontece da gente ser tão ruim em termos educacionais. Aqui no estado de São Paulo, pesquisa de 2 semanas, os caras do 2º ou do 3º ano do ensino médio têm conhecimento matemático esperado para a 7ª série do básico ali. Cara, é monstruoso. O brasileiro, em média, não sabe compreender um texto. A gente fala muito de interpretação de texto. Outro dia, falando com um educador, um amigo meu, falou assim, a gente tem que parar de falar assim, leia o texto e interprete. Não, é compreenda. Interpretar é um segundo momento que se faz depois da compreensão. A gente não consegue compreender. Cara, eu posto coisas no Instagram, no Facebook, eu posto frases. Pedro, eu tenho o maior cuidado, eu sou professor, então eu tenho muito cuidado com as palavras. Isso é igual àquilo. O primeiro comentário que eu recebo é de um cara que falou assim, não pode ser igual àquilo, porque isso... Sabe assim, fala, cara, onde você viu? Aí eu, às vezes, só respondo assim, releia. Por favor, calma, lê lá o negócio. Então, falta muito compreensão de texto, falta o básico, falta um processo educacional que leve para instâncias racionalizantes. Essa autora aí, que eu espero que você se divirta com o livro, a Ayn Rand, ela diz exatamente isso. É você sair do universo das emoções e colocar a compreensão da vida a partir de um princípio de racionalização. Quando você racionaliza isso, você avança de maneira extraordinária. Então veja, as emoções, elas nos levam para aquilo que é antivida, para aquilo que nos aponta para uma antiexistência. Eu até gravei um vídeo outro dia ela falando assim, um animal que passa por um momento com falta de chuva, ele morre de sede. A gente constrói canais de água, barragens. Se existe uma crise de comida, a gente cria novas tecnologias de novas plantações e não sei o quê. Se os animais se canibalizam, nós criamos, ela falando, né, a Constituição norte-americana. Ou seja, quando nós colocamos a razão para funcionar a favor da nossa existência, quando nós começamos a mediar a nossa existência pelos filtros racionais, a gente prospera. E fazer isso não é simplório, é processo educacional desconfortável.
E o processo educacional, ele tem que ser desconfortável. Se você está ouvindo tudo que eu estou dizendo e está totalmente confortável com isso, significa que você não está necessariamente aprendendo. Você pode estar reforçando os pontos nos quais você já tinha, os pontos que você já tinha abraçado. Agora, tem aquele que está ouvindo a gente e está assim, puta, esse cara tá louco. Tá louco, ele está rompendo com tudo aquilo que eu defendi. Agora a gente começou a falar de processo educacional. É isso. É começar a romper com aquelas valores e princípios que eu abracei e muitas vezes nem sei os porquês. Mas o inverso também não é verdadeiro? Se um cara vem aqui e defende coletivismo pra ti, se tu te sente incomodado... Claro, ele tem que ter o direito de fazer isso e a gente tem que conversar sobre isso abertamente, segundo termos racionais. Mas isso também reforça... Isso em ti também pode quebrar algumas ideias tuas pra... Claro! Pra entender a dele? Claro, mas perfeitamente. Você acha que eu carreguei essas ideias a vida inteira? Velho, eu era social-democrata. Que é um tipo de socialista gourmetizado. A direita, pra mim, era o Fernando Henrique Cardoso. Você entende? Eu achava que o Estado mesmo tinha que se meter em algumas coisas para promover justiça social. Eu vou falar um negócio aqui, depois você corta e tira do ar. Eu votei no primeiro Lula. Pode tirar do ar aí, cara, essa merda que eu falei agora. Agora ver aqui, 2h09, aí eu corto. Faz um corte. Faz liberal um corte aí, diz que vai votar no Lula. Aí o cara clica e ele dizendo que votou, só pra ganhar um dinheiro. É o clickbait. Então é isso, assim, é processo de aprendizagem, de crescimento. Por que o Platão filosofava na forma de diálogo? Porque só o exercício dialético promove a ascensão do processo do conhecimento. Sim, aí a gente entra no outro ponto. Quando tu instaura um medo das pessoas de falarem, tu impede a evolução do pensamento. Isso vale especialmente pra... Eu sei disso por causa da comédia. Maravilhoso. Porque a comédia, tu nunca sabe se a piada é boa ou ruim. Tu tenta, ninguém riu, arruma e tu vai evoluindo ela. Agora, se tu me fizer ter medo de fazer a primeira versão da piada, eu nunca vou chegar na versão boa. Exatamente. E a gente vai sempre piorar cada vez mais. Isso vale pra ideia, pra piada, pra música, pra arte, qualquer coisa.